Bom dia, família Nova Jerusalém. Tudo bem com vocês? Estão bem alegres? Porque aquele que nos enxergou, aquele que nos resgatou, aquele que nunca nos deixou, nunca nos abandonou, Ele está aqui. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, aquele que nos ama e nos fez filhos amados dele. Então, uma salva de palmas a Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Me passaram aqui que, para não esquecer, que terça-feira retorna, dia 27/1, retorna aqui a reunião de oração às 15 horas. Então não se esqueçam, vocês que participam, vocês que não participam estão convidados, tá bom? E não se esqueçam também na quarta-feira, às 20 horas nós temos o CR, celebrando a recuperação. Então você que conhece, venha, você que não conhece, venha conhecer, tá bom? Então vamos lá, nós estamos dando continuidade ao nosso tema deste ano, que é espelhar Jesus e espalhar a sua luz. Nós espelhamos Jesus quando? Quando somos seus discípulos, quando somos seus imitadores. Ali em Atos capítulo 11, foi a primeira vez em que os crentes foram chamados de cristãos. Então cristão o que é? É pequenos cristos, ou seja, porque o testemunho deles, o agir da igreja espelhava Jesus. E quando Jesus é espelhado, a sua luz ilumina as trevas de nossos corações, porque nós somos pecadores. Nós temos uma natureza pecaminosa, porque nós vivemos num mundo pecaminoso. A luz de Cristo, ela é uma luz de santidade. Então é impossível, onde a luz de Cristo brilha, não haver o confronto. Por isso que nós estamos em janeiro vendo este subtema, que é com o nome de Vidas Confrontadas. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, mostra esse confronto, porque o Senhor vem nos confrontar, vem nos mostrar os nossos erros, as nossas falhas, não para nos humilhar, mas para que o nosso coração seja corrigido ao bem-estar que Ele quer para nós. Então, neste domingo eu quero falar sobre um tema muito especial, que é transformado por Jesus. E vamos ver esse tema ali em João 4, a partir do verso 3 até o verso 30. Vamos falar um pouquinho sobre a mulher samaritana. E vamos ver o que nós podemos aprender juntamente com essa história. João capítulo 4, versos 3 a 30. Eu convido você a permanecer com a palavra de Deus aberta ou ligada aí no celular. Você também que nos acompanha pela internet, que você possa nos acompanhar desde a leitura, porque eu vou explanar sobre toda a história e vamos ver o que o Senhor Jesus tem a dizer aos nossos corações neste dia. Diz assim o texto: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia.
Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Assim como a mulher samaritana, todos nós temos coisas escondidas. Então eu pergunto: será que estamos dispostos a deixar Jesus transformar aquilo que sempre escondemos? Nesse texto vimos que Jesus deixa a Judéia e vai rumo à Galileia, porque estava crescendo a hostilidade dos fariseus que o perseguiam. E naquele tempo, a Palestina, ela era separada, dividida em 3 regiões. Ao sul, tinha a Judéia. Ao norte, a Galileia. E entre elas, havia a região de Samaria. Muitos judeus evitavam passar por Samaria para se dirigir até a Galileia.
Eles preferiam atravessar o Jordão e ir por fora até chegar à Galileia, porque existia uma rivalidade. Essa rivalidade entre judeus e samaritanos, ela começa ali por volta de 720 a.C., logo depois da invasão dos assírios, do cativeiro dos assírios. Lembre-se que naquela época o reino de Israel era dividido em dois: reino do sul, com Judá, e reino do norte, onde as 10 outras tribos estavam. E nessa época, os assírios invadiram e levaram o povo do reino do norte, os israelitas, para o cativeiro na Síria, e no lugar trouxeram povos babilônicos. Mas ainda ali haviam restado alguns israelitas que se miscigenaram com pessoas de outros povos. Por isso eles eram considerados pelos judeus como impuros. Ali também houve uma união de religiões, onde a fé no Deus único passou a se misturar com a crença em outros deuses. Havia um sincretismo religioso, como ainda há em nossos dias, infelizmente. Apesar dessa barreira histórica e cultural, o texto afirma que Jesus necessitava passar por Samaria. E isso revela que a missão de Jesus não se limita a Israel, mas se estende a todos os povos. Por isso nós fomos alcançados. Jesus, ao se encontrar com a mulher samaritana, não apenas conversou com ela, ele revelou a sua realidade, ele confrontou as suas escolhas e ofereceu uma nova vida a ela. Esse encontro mostra que a luz de Cristo não vem para condenar, mas ela vem para transformar. Assim como aconteceu com a mulher samaritana, quando nós somos expostos à luz de Cristo, passamos por um processo que envolve 3 etapas. Primeiro nós somos alcançados, depois nós somos confrontados e finalmente nós somos transformados, recebemos uma vida nova. Vamos ver cada uma dessas etapas assim um pouco mais estudado. Em primeiro lugar, então, diz que nós somos alcançados por Jesus. Então, ao se aproximar da mulher samaritana junto ao poço, Jesus rompe diversas barreiras que separavam judeus e samaritanos. Ele desafia preconceitos históricos, ultrapassa limites religiosos, ele quebra paradigmas de gênero ao dialogar com uma mulher em público, coisa que era raríssimo ser feito. Vamos observar algumas dessas barreiras e compreender o significado profundo dessa atitude de Jesus. Em primeiro lugar, ele vence a barreira social. No verso 9, a mulher lhe diz: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Naquele tempo era impensável que um judeu falasse com um samaritano, ainda mais sendo uma mulher. Não se fazia isso de forma alguma. Até por isso que os casamentos eram escolhidos pelas famílias, acertados pelas famílias. A cultura e a religião e os costumes criavam verdadeiros muros invisíveis que separam as pessoas e determinam quem merece ou quem não merece respeito. E isso acontece ainda hoje, infelizmente. Não era por acaso que aquela mulher ia buscar água a que horas? Ao meio-dia, quando ninguém mais estava lá.
ela era rejeitada, ela era excluída, ela era considerada como uma pária da sociedade. Quantos ainda não são tratados assim em nossos dias? Mas Jesus quebra esse padrão ao se aproximar da mulher samaritana. Ele não vê rótulos, ele não se prende a barreiras sociais, nem se limita a tradições humanas. O seu amor ultrapassa fronteiras e alcança aqueles que estão à margem. Esse gesto revela que o Evangelho, ele não é exclusivo de um grupo, mas ele é acessível a todos. Por isso que eu e você fomos alcançados por esse Evangelho. Mas e você? Já foi alcançado por Jesus? Já é instrumento de Jesus para alcançar outras pessoas? Jesus nos ensina que a verdadeira transformação começa quando enxergamos o outro como alguém digno de atenção, independente de sua origem, de seus costumes, de sua condição social, de sua história. Quantas vezes nós também levantamos barreiras sociais em nosso coração? Com certeza, não são aquelas barreiras entre judeus e samaritanos, mas são barreiras que separam os ricos e pobres, instruídos e não instruídos, moradores da cidade e da periferia, ou até, pasmem, entre pessoas da própria igreja. Por conta da forma de se vestir, ou por conta da forma de falar, qualquer coisa é motivo para criarmos barreiras em nosso coração. O desafio que Jesus nos apresenta é romper essas barreiras, estender a mão sem preconceitos. Amar como Ele amou significa atravessar fronteiras e enxergar o valor que Deus colocou em cada um de nós. Assim como Jesus se aproximou daquela mulher, somos chamados a nos aproximar de quem está à margem, mostrando que o amor de Cristo não exclui, mas inclui. Mas Jesus não derrubou apenas uma barreira social, Ele derruba a barreira da incredulidade. Vejam nos versos 11 e 12, a mulher diz para Jesus: o Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai? Então a mulher só enxergava as limitações físicas, não compreendia o sentido espiritual das palavras de Jesus. A incredulidade a impedia de perceber quem estava diante dela. Ainda hoje, muitas pessoas deixam de experimentar a verdadeira salvação porque não entregam sua confiança a Cristo. Ainda existem incredulidades em seu coração, em sua mente. Elas até reconhecem quem Ele é, mas não se rendem plenamente ao seu senhorio. Jesus mesmo disse: por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu mando? Quantas vezes temos desobedecido à voz do Senhor? E sem fé completa, essas pessoas permanecem presas às próprias forças e ilusões, incapazes de receber a vida abundante que só Jesus pode dar.
Mas Jesus não derruba apenas as barreiras social e da incredulidade, Ele também derruba a barreira do pecado. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. Jesus revela a realidade da vida daquela mulher. Ele confronta seus pecados não para condená-la, mas para levá-la ao arrependimento. O pecado é uma barreira que nos afasta de Deus, mas Jesus nos chama à confissão para que haja a transformação. É isso que Ele quer. Pecado é exatamente aquilo que tem nos afastado de cumprir os propósitos de Deus em nossa vida. Deus tem propósitos para mim e para você. São propósitos grandiosos, mas nós temos um coração pecaminoso, e muitas vezes esse pecado atrapalha a nossa vida. Barreira a ser transposta. Assim como Jesus expôs a verdade daquela mulher, Ele também deseja revelar as áreas ocultas da nossa vida. Muitas vezes escondemos falhas atrás de justificativas, de máscaras, mas o Senhor nos chama a encarar a realidade com sinceridade. Porque infelizmente tem muita gente dentro da igreja achando que é perfeita, que é santa, inibindo outros de simplesmente confessarem seus pecados, de simplesmente assumirem que são seres humanos, falíveis, cheios de falhas, com defeitos, porque é isso que nós somos. Quantas pessoas não se afastaram da igreja porque se viam: eu não posso estar naquele meio, todas as pessoas são tão perfeitas, eu tão indigno, tão falho, este não é o meu lugar. Isso acontece todos os dias, gente, todos os dias. Excluímos pessoas, criamos barreiras, mas Jesus, Ele quer mostrar nossas falhas, mostrar nossos defeitos, mostrar o quanto carecemos da sua graça. Somos indignos do seu amor, da sua misericórdia, da tua graça, e é por isso mesmo que Ele veio. Ele não veio para buscar os justos, Ele veio para buscar indignos como eu e você, quebrando barreiras sociais, da incredulidade que está no nosso coração, do pecado que está no nosso coração, porque Ele nos ama. Assim como Ele amou aquela mulher samaritana, pária da sociedade, Ele também nos ama. O confronto de Cristo não é para nos envergonhar, mas para nos libertar. Quando reconhecemos nossos pecados e os entregamos a Ele, experimentamos o perdão e começamos uma nova trajetória. Portanto, não fuja da voz de Jesus. Permita que Ele transforme a sua vida. Permita que Ele revele aquilo que está escondido, aquilo que precisa ser transformado, e dê um passo de arrependimento.
o qual abre o caminho para uma vida restaurada. Todos nós estamos no meio de um processo. Deus age através de processos. Deus está transformando a sua vida. Ninguém aqui é totalmente transformado. Ninguém. Nós estamos no meio do processo. Precisamos ser restaurados. Mas Jesus não vence apenas essas barreiras sociais, barreiras da incredulidade, barreiras do pecado. Ele vence a barreira da religiosidade. Religiosidade que existia naquela época, religiosidade que existe em nossos dias. A mulher disse a Jesus: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Na tentativa de evitar que sua vida fosse exposta, a mulher tenta mudar ali o rumo da conversa, trazendo à tona debates sobre religião e rituais, como se o verdadeiro culto dependesse de templos, dependesse de tradições. Não depende de nada disso. No entanto, Jesus revela uma verdade muito mais profunda. A adoração genuína não se limita a lugares sagrados ou a práticas externas. Ela nasce de um coração sincero, guiado pelo Espírito e fundamentado na verdade. Esse é o significado de um verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. É aquele que está guiado pelo Espírito e fundamentado na verdade, que é Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro adorador. A religiosidade sem Cristo é uma barreira que impede o relacionamento genuíno com Deus. Infelizmente, as igrejas, todas as igrejas locais estão lotadas de religiosos, não são poucos, infelizmente, pessoas que acham que são obrigadas a vir ao culto. Ninguém é obrigado a vir ao culto. Por isso que a palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É com alegria que nós viemos aqui. É com alegria porque viemos adorar em espírito e em verdade aquele que nos enxergou, aquele que nos resgatou, aquele que não nos abandonou. Que nós possamos entender do fundo do coração, na nossa mente, na nossa alma, aquilo que cantamos aqui, porque não pode ser da boca para fora, ou senão não estamos adorando em espírito e em verdade. Porque ainda hoje muitos se escondem atrás de rituais, costumes, tradições, acreditando que isso basta para agradar a Deus. Não. Assim como Deus não se agradou da oferta de Caim, porque o coração dele não estava convertido, Deus também não tem se agradado de rituais que são feitos hoje. Mera religiosidade. Mas Jesus nos lembra que fé verdadeira não depende de prédios, não depende de cerimônias, não depende de regras externas, e sim de um coração sincero diante dele. Podemos estar presentes em cultos e atividades religiosas, mas se não houver essa entrega genuína, continuaremos distantes, afastados de Deus e de sua vontade.
O desafio é abandonar a aparência da religiosidade e buscar um relacionamento vivo com Cristo, onde a adoração nasce na verdade e a genuína transformação interior acontece. Ao se aproximar da mulher samaritana, Jesus, como eu disse, derrubou barreiras sociais. Ele enfrentou a incredulidade, expôs os pecados e corrigiu aquela visão distorcida que aquela mulher tinha sobre a religiosidade. Cada obstáculo parecia afastá-la de Deus, e cada um deles foi vencido pela presença e pela palavra do Senhor. E é justamente nesse processo que se revela a essência daquele encontro. A mulher buscava apenas saciar o quê? A sede física. Mas Jesus mostrou que sua verdadeira necessidade era espiritual. Assim como ela, muitos hoje são impedidos de se aproximar de Cristo por essas mesmas barreiras, mas nenhuma delas é capaz de limitar o alcance da graça de Deus, que chega na hora certa. Por isso Jesus precisava passar por lá, que oferece a verdadeira água viva, a salvação em Cristo Jesus. Por isso que minha oração é que todos que ouvem essa mensagem, aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela internet, que ainda verão, talvez, esta mensagem, que sejam alcançados por Jesus, assim como esta mulher foi, assim como eu fui. Quando Jesus nos alcança, não há desculpa que permaneça, não há pecado que resista, não há religiosidade que nos aprisione. Ele rompe todas as barreiras para nos mostrar que só nele encontramos a água viva que sacia a nossa sede. E assim como aconteceu com a mulher samaritana, o encontro com Cristo muda a nossa história para sempre. Aquele que eu era, eu não sou mais. Graças a Deus. Mas o processo todo envolve 3 etapas, como eu disse. Primeiro somos alcançados e em segundo lugar nós somos confrontados. Depois de ser alcançada por Jesus ali junto ao poço, a mulher samaritana experimenta algo ainda mais profundo. Ela é confrontada pela verdade. O Senhor revela a sua realidade, expondo os seus relacionamentos e mostrando que sua sede não era apenas de água, mas de sentido de vida. Ao dizer, vai e chama teu marido, Jesus não a humilha, mas a conduz a reconhecer a sua condição. O confronto não é para destruir, mas para despertar a necessidade de uma mudança. Ela não poderia continuar como estava. Jesus a convida a mudar de rumo, a mudar sua vida. Assim também acontece conosco. A luz de Cristo não apenas nos alcança, mas ilumina áreas ocultas de nosso coração, para revelar aquelas coisas que estavam escondidas. Porque, como eu disse, todos nós temos coisas ainda escondidas em nosso coração. Ele toca em nossas feridas, Ele expõe nossos pecados e nos chama ao arrependimento. E esse confronto é essencial, porque só quando reconhecemos nossa verdadeira condição, podemos experimentar a transformação que Ele nos oferece. Portanto, ser confrontado por Jesus é um ato de amor. Ele não ignora nossas falhas, mas nos mostra que precisamos ser restaurados.
E quando permitimos que a sua luz revele quem realmente somos, abrimos espaço para que a sua graça nos transforme por completo. Outro exemplo que eu vejo na palavra do Senhor, que foi pessoas que foram confrontadas por Jesus, é o exemplo do jovem rico ali em Mateus capítulo 19. Um jovem que se aproxima de Jesus perguntando: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus primeiro menciona a respeito dos mandamentos, a lei, e ele afirma: isso eu faço desde menininho, sempre fiz, sempre cumpri com toda a lei. Então Jesus vem com uma palavra de confronto: ainda falta uma coisa. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Nesse momento, Jesus toca exatamente aquela área mais sensível da vida daquele homem. A sua riqueza, o seu apego a bens materiais. E naquele confronto, Jesus não queria humilhá-lo, mas queria revelar onde estava o seu coração. Onde está o seu coração? O coração daquele jovem estava em outra coisa. Estava na riqueza, no apego a bens materiais. Ser confrontado por Jesus é ser colocado diante da verdade que liberta. Ou nós reconhecemos nossa necessidade e nos rendemos à sua graça, ou nos afastamos, presos ao que não queremos deixar. A escolha revela onde está de fato o nosso coração. E você? Você já foi confrontado por Jesus? Você já percebeu onde está o seu coração? Porque o seu coração deve estar em Cristo Jesus. Ele veio para nos confrontar, para que sejamos transformados. Ele já nos alcançou, e Ele nos confronta dia após dia, para colocar nosso coração no lugar devido, nas mãos de Cristo Jesus. Mas em terceiro e último lugar, nós somos alcançados, nós somos confrontados e finalmente nós somos transformados por Jesus. Então, depois de ser alcançada e confrontada por Jesus, a mulher samaritana experimenta o poder da transformação. Antes ela carregava vergonha, tentava esconder sua história, mas agora ela se torna uma testemunha da graça. Ela deixa o cântaro junto ao poço e corre até a cidade e anuncia: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? O encontro com Jesus muda completamente a sua identidade. De alguém marcada pelo passado, ela passa a refletir a luz de Cristo e se torna instrumento para que outros também creiam. Porque o texto diz que muitos samaritanos creram pelo testemunho daquela mulher. Essa transformação não é apenas dela, é o que acontece a todos que permitem que a luz de Cristo penetre em suas vidas. Jesus não apenas revela quem somos, mas Ele nos dá uma nova história. A minha história foi transformada. A minha história foi totalmente alterada. E a sua?
ela também já foi transformada. A mulher, antes isolada, agora é mensageira da esperança. Quando somos transformados por Jesus, nossa vida deixa de ser apenas sobre nós e passa a ser sobre Ele. Esse é o sentido de sermos chamados de cristãos, pequenos cristos. É nesse sentido que o apóstolo Paulo declara lá em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que antes era vergonha se torna testemunho. O que antes era silêncio se torna em anúncio. O que antes era escuridão agora se torna em luz. Outro exemplo marcante de transformação foi a do apóstolo Paulo. Saulo, como ele era chamado, era conhecido como perseguidor implacável da igreja. Respirava ameaças contra os cristãos, prendia homens e mulheres e aprovou até a morte de Estevão. Sua identidade estava marcada pelo zelo religioso sem misericórdia. Infelizmente, é como muitos de nós nos nossos dias. Zelo religioso sem misericórdia. Deus quer transformar minha vida. Deus quer transformar a sua vida, para que tenhamos corações misericordiosos. O caminho de Damasco brilha uma luz intensa, envolve ele cai por terra. Então ele ouve a voz de Cristo dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse momento revela que sua luta não era contra pessoas, mas contra o próprio Senhor Jesus. Saulo ficou cego por 3 dias, porém, depois que ele foi curado e batizado, após a oração de Ananias, de perseguidor, ele se torna pregador da palavra. De inimigo da fé, ele passa a ser o seu maior defensor. Assim como a mulher samaritana e Paulo, somos chamados a refletir a Cristo, a luz de Cristo, espalhar a sua luz, para que outros também encontrem a verdadeira água viva. Será que você já foi transformado por Jesus? Esta é a palavra viva de Deus. Palavra que vem para te alcançar. Palavra que vem para te confrontar. Palavra que vem para transformar a sua vida, transformar a sua história. O encontro de Jesus com a mulher samaritana nos mostra que ninguém está fora do alcance da graça. Ninguém. Jesus atravessou fronteiras sociais, culturais, religiosas, para alcançar aquela vida marcada pela vergonha, pelo isolamento. Da mesma forma, hoje Ele continua se aproximando de nós, independente de quem somos ou do que carregamos. Mas o amor de Cristo não se limita a nos alcançar, Ele também nos confronta, como eu disse. Assim como Ele revelou a verdade sobre a vida daquela mulher, Jesus ilumina nossas áreas ocultas para nos chamar ao arrependimento. E é esse confronto que muda, que nos liberta. Não é um confronto para nos humilhar, mas, como eu disse, para quebrar algemas que ainda nos prendem a costumes, a tradições, a religiosidade, a pecados escondidos. É o convite para deixar para trás aquilo que nos prende
e abrir um espaço para a transformação que só Jesus pode realizar. E quando permitimos que sua luz nos transforme, a nossa história muda. A mulher que antes evitava as pessoas por causa da vergonha, agora corre para anunciar o que Cristo fez em sua vida. O que era motivo de dor se torna testemunho, se torna esperança. Assim também acontece conosco quando nós somos transformados por Jesus. Passamos a refletir sua luz e nos tornamos instrumentos para que outros também sejam alcançados. Essa mensagem nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer quais barreiras ainda nos afastam de pessoas, ainda nos afastam de Cristo. Pode ser uma incredulidade, pode ser um pecado, até mesmo uma religiosidade vazia. Mas hoje o Senhor nos chama a deixar tudo isso, aonde? Aos pés da cruz. E beber da água da vida, que sacia de verdade. Ele não quer apenas mudar partes da nossa vida, Ele quer nos transformar por completo. Mas isso é um processo. Eu gostaria que todos entendessem isso. É um processo. Nós somos alcançados por Cristo. Nós somos confrontados todos os dias para sermos transformados. A transformação só se completa na volta de Cristo Jesus. Ela acontece dia após dia, um dia de cada vez, um momento de cada vez. Isso é muito importante. Por isso a luz de Cristo, através de sua palavra, confronta nossos corações, nossas decisões, nossas atitudes, nossas reações, nosso pecado. Não para nos humilhar, mas para colocar nosso coração no local devido. Por isso que a palavra de Deus, lá em Provérbios 4, diz que nós não devemos nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Ela não fala para quem já caiu, mas ela fala a quem está a um passo de cair. Ela não fala de quem está no pecado, mas ela fala de trajetória. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ter uma trajetória reta, sem se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Porque assim como um navio, quando ele desvia 1 grau, apenas 1 grau de sua trajetória, nos seus milhares de quilômetros ele erra um continente. A nossa vida, quando nós fazemos pequenas concessões, pequeninas concessões, mas não faz mal nenhum, todo mundo faz assim, e daí nós começamos a desviar a nossa trajetória para a esquerda ou para a direita, e começamos a guardar alguns segredinhos nas trevas dos cantos escuros de nossos corações. Jesus ilumina esses cantos para nos confrontar, para que nós possamos realinhar a nossa trajetória, para que não nos afastemos da vontade e do propósito que Ele tem para nossas vidas. Entenda isso. Portanto, a mensagem final é clara. Jesus nos alcança, nos confronta e nos transforma. O mesmo Cristo que mudou a vida daquela mulher samaritana, deseja mudar a sua vida hoje. Não resista à sua voz. Permita que Ele atravesse suas barreiras, cure suas feridas e faça de você um testemunho vivo da sua graça. Que hoje você não apenas tenha ouvido uma mensagem, uma simples mensagem, mas que você tenha decidido viver uma nova história em Cristo Jesus, porque é isso que Ele deseja para mim e você.
que a nossa história seja totalmente transformada. Com certeza a tua história está sendo transformada, mas não foi totalmente transformada. Nós somos salvos, porém ainda não. Nós estamos num processo, Deus age num processo, e Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar a minha vida. Por isso a luz dEle, que nos ilumina, nos confronta com nossos pecados, nos confronta com a nossa incredulidade, que muitas vezes bate, nos confronta com a nossa religiosidade, nos confronta não para nos humilhar, mas para nos transformar, porque é isso que Ele deseja. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora somos chamados de filhos, filhos amados. E como pai, um pai de amor, Ele deseja que os seus filhos tenham a sua rota, a sua trajetória corrigida, tenham uma vida reta, e não se desviem nem um grau para a esquerda ou para a direita, mas vivam em santidade, para que possamos ser aceitos, para que possamos ser transformados, para que possamos cumprir com os propósitos que Deus tem para nós, para que possamos ser instrumentos em suas mãos e dar o nosso testemunho do quanto Jesus fez em nossas vidas.